Você é visita. Essa terra é minha agora. Ouvir isso da minha nora na porta da sede que levantei com meu próprio suor foi como receber um golpe direto no coração. O sorriso de triunfo dela ainda está gravado na minha mente, frio e cortante, como se meus anos de trabalho não valessem nada. Meu nome é Ivone, tenho 71 anos. Ela achou que um papel lhe dava poder, mas esta é a história de como uma ligação de 10 segundos fez aquele sorriso desaparecer, junto com a luz e o barulho de todas as máquinas da fazenda. As palavras de Cristiane cortaram o ar quente daquela tarde de domingo como uma lâmina afiada. Eu estava ali, na varanda da casa sede da fazenda Santa Rita, segurando 2 travessas de vidro temperado ainda mornas. Uma com arroz carreteiro que eu tinha feito desde as 7 da manhã. Outra com a farofa de banana da terra que meu falecido marido amava. O cheiro de alho e bacon ainda subia das travessas, misturado com o perfume de manjerona fresca que eu tinha colhido da horta antes de sair de casa. Ela estava parada na porta, bloqueando minha entrada. Vestido branco de linho, sandália de salto fino totalmente inadequada para uma fazenda, unhas feitas com aquele esmalte vermelho berrante que mais parecia sangue fresco. O cabelo dela estava impecável, chapinha recém-feita, maquiagem pesada mesmo estando no meio do cerrado goiano, onde o sol derrete qualquer coisa. Cristiane sempre foi assim, artificial, construída para as câmeras do Instagram, não para a realidade da terra. Atrás dela, encostado no batente da porta como um covarde, estava meu filho Júlio, 45 anos de idade, 1,83 m de altura, ombros largos que herdou do pai. Mas naquele momento, parecia ter encolhido. Estava olhando para o chão de cerâmica queimada da varanda, incapaz de erguer os olhos para mim. As mãos dele tremiam levemente, enfiadas nos bolsos da calça jeans desbotada. Eu conhecia aquele tremor. Era o mesmo tremor de quando ele tinha 12 anos e quebrou o vidro da janela jogando bola dentro de casa. Medo, vergonha, culpa. A senhora pode deixar a comida na cozinha e ir embora. A voz de Cristiane era doce, açucarada, venenosa. Cada palavra pronunciada com aquela dicção perfeita de quem faz vídeos de dancinhas e dublagens para 2 milhões de seguidores. Não precisa mais vir aqui todo fim de semana fingindo que ainda manda em alguma coisa. Fingindo. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. 52 anos de trabalho naquela terra. 52 anos acordando antes do sol nascer. 52 anos com as mãos sujas de barro, de esterco, de graxa de trator. 52 anos tomando decisões que transformaram 200 hectares herdados do meu pai em 800 hectares de terra produtiva. E ela dizia que eu estava fingindo. Senti o peso das travessas nas minhas mãos. Minhas mãos. 71 anos de idade e ainda fortes, calejadas, com manchas de sol e cicatrizes de espinhos de cerca. Mãos que plantaram, colheram, consertaram, construíram. Mãos que assinaram contratos, que apertaram mãos de fornecedores, que seguraram a caneta que criou a empresa agrícola que sustenta tudo isso. Tudo está no meu nome agora. Cristiane sorriu. Aquele sorriso largo, cheio de dentes brancos perfeitos, certamente clareados em alguma clínica cara de Goiânia. A casa, as terras, o gado, tudo. O coração acelerou no meu peito, não de medo, de raiva. Uma raiva fria, calculada, que começou a subir do estômago como lava lenta de vulcão adormecido. Mas não demonstrei. Aprendi há muito tempo que demonstrar emoção é entregar seu poder para o inimigo. E Cristiane era exatamente isso naquele momento. Inimiga. Respirei fundo. O ar estava carregado daquele cheiro característico de fazenda. Esterco curtido, capim colonião, terra molhada pela irrigação matinal. Cheiro de vida. Cheiro de trabalho. Cheiro que Cristiane nunca conseguiria entender porque ela só conhecia o cheiro artificial de perfumes importados e ar-condicionado de shopping. Coloquei as travessas no chão da varanda com cuidado. O vidro fez um som suave contra a cerâmica. Não deixei cair. Não joguei. Apenas depositei com a mesma delicadeza com que depositaria um recém-nascido. Porque aquelas travessas representavam algo que ela jamais teria. Tradição, cuidado, amor que se expressa através do alimento preparado com as próprias mãos. Me ergui lentamente.
Senti o peso dos meus 71 anos nas costas, nos joelhos que reclamam quando o tempo muda, nas articulações que estouram quando levanto da cama. Mas também senti algo mais. Senti a força de 5 décadas de batalhas vencidas, de crises superadas, de safras perdidas e recuperadas, de dívidas pagas, de impérios construídos tijolo por tijolo, hectare por hectare. Peguei meu celular do bolso da calça de tecido leve, um aparelho simples. Nada daqueles modelos caríssimos que Cristiane exibia nas redes sociais. Apenas uma ferramenta de trabalho. Desbloqueei a tela. Encontrei o contato que procurava. Seu Valdir, gerente-geral da fazenda há 30 anos. O homem que conhecia cada palmo daquela terra tanto quanto eu. Apertei o botão de ligar. Um toque, 2 toques. Ele atendeu no terceiro. Valdir, protocolo vermelho. Agora. 3 palavras. 9 sílabas. 10 segundos de ligação. Desliguei sem esperar resposta. Porque não precisava de resposta. Valdir sabia exatamente o que aquilo significava. Tínhamos planejado esse protocolo há 2 anos, quando percebi que Cristiane estava envenenando a cabeça do meu filho. Quando notei os primeiros sinais de que ela queria mais do que apenas ser esposa de fazendeiro. Ela queria ser dona, queria poder, queria transformar suor em likes, tradição em stories, império em cenário para selfies. Cristiane riu. Uma risada aguda, artificial, que soou falsa até para ela mesma. Protocolo vermelho? Que dramática, sogra. Isso aqui não é filme. Não respondi. Apenas olhei para ela. Aquele olhar que aprendi com meu pai. Olhar de quem sabe esperar. De quem entende que a vingança servida fria é muito mais saborosa que o ódio quente e impulsivo. 15 segundos depois, o mundo começou a mudar. O barulho foi o primeiro sinal. Aquele ronco grave e constante dos tratores trabalhando nos campos distantes começou a diminuir, como uma sinfonia sendo lentamente silenciada. O motor a diesel do trator John Deere, que estava arando o campo sul, desligou. O barulho das colheitadeiras New Holland no campo norte cessou. As máquinas que nunca param, que trabalham sol a sol durante a época de plantio e colheita, paradas. Depois foi a vez da energia. O gerador principal, aquele que fica instalado no galpão dos fundos e alimenta a casa-sede, os estábulos, os silos, a ordenha mecânica, desligou com um som grave e final. Tum! As luzes da casa se apagaram. O ar-condicionado parou de funcionar. O zumbido constante dos equipamentos eletrônicos simplesmente sumiu. Silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que caiu sobre a fazenda Santa Rita como um cobertor abafando um grito. Apenas o som do vento no capim. O mugido distante de algumas vacas. O canto de um João de Barro na mangueira. Cristiane olhou ao redor. A expressão de confiança começou a rachar. Pequenas fissuras de confusão apareceram no rosto maquiado. O que está acontecendo? No campo visível da varanda, pude ver os operadores descendo dos tratores. Um a um, como soldados respondendo a um comando invisível. Valdir estava lá no meio deles, segurando o rádio de comunicação, coordenando tudo com a precisão militar de quem comandou aquela operação por 3 décadas. Os sistemas de irrigação pararam. Os canos que cospem água pressurizada sobre as lavouras de soja silenciaram. As bombas dos poços artesianos que trazem água do lençol freático a 120 metros de profundidade, desligadas. Júlio finalmente ergueu os olhos. O rosto dele estava branco, pálido como leite desnatado. Mãe, o que você fez? E então eu sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Não aqueles sorrisos educados que eu forçava nos almoços de domingo enquanto Cristiane me tratava como empregada. Não aqueles sorrisos tristes que eu ensaiava sozinha no apartamento em Goiânia quando pensava em como tinha perdido meu filho para aquela mulher. Um sorriso genuíno, de quem sabe que o cheque-mate acabou de ser dado. Fiz você entender uma coisinha, meu filho. Minha voz saiu calma, tranquila, fria como a água do poço artesiano. Propriedade e operação são coisas muito diferentes. Cristiane deu um passo à frente. Os saltos altos dela afundaram levemente na terra fofa da varanda, completamente inadequados, como tudo nela. Do que você está falando, velha? Velha. Mais uma palavra que deveria me ferir, mas não feriu, porque eu sabia o que ela não sabia.
Eu sabia que idade significa experiência, significa estratégia. Significa que eu joguei esse jogo muito antes dela nascer. Deixa eu explicar com calma, Cristiane. Dei um passo em direção a ela. Vi quando ela recuou instintivamente. Medo. Finalmente havia medo naqueles olhos castanhos claros, provavelmente acinzentados com lentes de contato. Meu filho realmente passou algumas escrituras para o seu nome. Isso é verdade. Júlio engoliu seco. Ouvi o som da saliva descendo pela garganta dele. A casa sede. Apontei para o casarão de 3 andares atrás dela. Essa casa onde você está agora. 200 metros quadrados. 6 quartos. Piscina. Toda reformada há 3 anos. Isso está no seu nome. Júlio passou para você como presente de casamento. Ela ergueu o queixo, tentando recuperar a confiança. Está vendo? Essa casa é minha. 200 hectares de pasto. Continuei, ignorando a interrupção. Ali na região oeste da fazenda. Capim, Mombasa, Capim, Tanzânia. Terra boa para a criação. Isso também passou para o seu nome. Também é meu. Ela cruzou os braços. 50 cabeças de gado. Raça Nelore, gado de corte, animais saudáveis. Fiz uma pausa. Isso também. Tudo que eu mencionei até agora está registrado no cartório no seu nome. Júlio tinha direito de fazer isso com a parte dele da herança que o pai deixou. Vi o sorriso voltando para o rosto dela, achando que tinha ganhado. Mas deixa eu te contar, minha filha. Abri minha bolsa de couro. Uma bolsa velha, gasta, que uso há 15 anos. Tirei uma pasta de documentos. Papel pardo. Elástico segurando tudo. Nada chique. Nada para Instagram. Apenas real. Deixa eu te contar o que ele não passou. Abri a pasta. O som do papel sendo manuseado. Crocante. Real. Concreto. Os outros 600 hectares. Deixei a informação cair como uma bomba. 600 hectares de terra agricultável. Os melhores campos de soja da região. Os silos onde armazenamos mais de 5.000 toneladas de grãos. As áreas de plantio direto. Tudo isso está registrado em nome da Ivone Agronegócios Liteda. Minha empresa. Sempre esteve. Cristiane piscou. Processando. O CNPJ foi aberto em 1992. Há 33 anos. Muito antes de você nascer, provavelmente. Mostrei o documento. Aqui, contrato social. Eu sou a única sócia. Júlio nunca teve participação societária. Ele era administrador contratado, funcionário, com ótimo salário, mas funcionário. O sangue fugiu do rosto dela. Os silos? Continuei, virando páginas. 3 silos metálicos com capacidade total de 5.200 toneladas. Valor de mercado, R$1.200.000 cada. Total de R$3.600.000 em estrutura de armazenamento. Nota fiscal aqui, ó. Todos registrados no patrimônio da empresa. Minha empresa. Júlio se apoiou na parede. As pernas tremendo. Os maquinários. Mais uma página. 2 tratores John Deere, modelo 8.310, ano 2023. 3 colheitadeiras New Holland. 4 plantadeiras. 2 pulverizadores autopropelidos. Sabe quanto vale isso tudo, Cristiane? Mais de R$16 milhões em equipamentos. Ela abriu a boca, mas não saiu som. E sabe o que é mais interessante? Sorri. Tudo alugado. Contrato de locação entre a Ivone Agronegócios e a Fazenda Santa Rita. Júlio pagava aluguel mensal de R$100.000 para usar meus equipamentos. Contrato renovável anualmente, a critério da locadora. Ou seja, meu. Mostrei o contrato. Páginas e páginas com timbres, assinaturas reconhecidas em cartório. As sementes certificadas? Contrato de fornecimento exclusivo com a cooperativa regional. Mas o contrato está em nome de quem? Da minha empresa. Júlio comprava as sementes através de mim. Soja transgênica, resistente a herbicida, melhor genética do mercado. Sem essas sementes, a produtividade cai 80%. Cristiane tentou falar, mas eu ergui a mão. A água, Cristiane. A água. Peguei outro documento. 6 poços artesianos. Profundidade média de 120 metros. Vazão total de 200.000 litros por hora. Sabe quanto custa perfurar um poço desses? R$200.000 cada. Total de R$1.200.000 investidos. Todos registrados no meu CPF. Porque água subterrânea é recurso hídrico e precisa de outorga do órgão ambiental.
Outorga em nome de quem? Ivone Ferreira da Silva. Eu. Vi quando ela entendeu. Quando a ficha caiu completamente. Energia elétrica. Os geradores a diesel e os painéis de energia solar que alimentam essa fazenda inteira. 3 geradores de 400 kVA cada. 240 painéis solares instalados no telhado do galpão central. Investimento de R$800 mil. Propriedade de quem está no registro? Minha. Júlio escorregou pela parede até ficar sentado no chão, a cabeça entre as mãos. E tem mais uma coisinha, Cristiane. Uma coisinha muito importante. Fechei a pasta. Todos os funcionários dessa fazenda têm contrato de trabalho com quem? Silêncio. Seu Valdir, que você vê todo dia coordenando o trabalho aqui. 30 anos de casa, contrato assinado com a Ivone Agronegócios Litada. Os 12 vaqueiros que cuidam do gado, contratos comigo. Os 5 operadores de máquinas pesadas, comigo. As 3 cozinheiras, comigo. Os 6 trabalhadores rurais, comigo. O veterinário que vem 2 vezes por semana. Prestador de serviços contratado pela minha empresa. Dei mais um passo em direção a ela. No total, são 28 funcionários diretos e 7 prestadores de serviços. Folha de pagamento mensal de R$142 mil. Quem paga? Eu. Cristiane caiu sentada na cadeira de balanço da varanda. As pernas não aguentaram mais. Então deixa eu resumir para você entender direitinho, minha filha. Minha voz estava calma, didática, como se estivesse explicando matemática para uma criança. Você tem uma casa vazia, 200 hectares de pasto e 50 vacas que não vão conseguir alimentar sozinha. Apontei para o campo. Porque a ração que alimenta essas vacas vem dos meus silos, o milho moído, o farelo de soja, os suplementos minerais, tudo armazenado na minha estrutura, comprado com nota fiscal da minha empresa. O capim dos seus 200 hectares de pasto, irrigado com água dos meus poços. Os meus 6 poços artesianos que podem ser fechados com um simples giro de registro. Ela estava chorando, a maquiagem começando a borrar. Os veterinários que vacinam o gado, que fazem o controle sanitário, que garantem que os animais não morram de doenças, contratos com a minha empresa. Sem esses profissionais, em 3 meses você perde metade do rebanho para carrapato, berne, verminose. Júlio soluçava no chão. E sabe o que é mais engraçado, Cristiane? Me abaixei até ficar na altura dos olhos dela. Você tem 200 hectares de terra, mas essa terra está no meio da minha propriedade, cercada pelos meus 600 hectares. Para você sair daqui com caminhão, com gado, com qualquer coisa, precisa passar pela minha porteira. Pela porteira que tem cadeado com a chave no bolso do seu Valdir. Vi o desespero crescendo nos olhos dela. Servidão de passagem, minha filha. Direito de ir e vir. Você pode até processar pedindo isso. E sabe quanto tempo demora um processo desses? 2 anos, 3 anos. Enquanto isso, seu gado morre de fome. Sua casa fica sem água, sem luz, e você não consegue tirar nada daqui. Me levantei. Peguei as travessas do chão. O almoço era para ter sido diferente hoje. Olhei para as 2 travessas. A comida já estava esfriando. Eu ia anunciar que estava me aposentando de vez. Ia passar a gestão operacional para o Júlio. Com supervisão, claro, mas com autonomia real. Ia fazer dele o diretor executivo da empresa. Ia dar 40% das cotas societárias para ele. Transformar ele num empresário de verdade. Júlio ergueu a cabeça. Os olhos vermelhos. Tinha tudo planejado. Ia apresentar os documentos. Ia levar champanhe. Ia comemorar a nova fase da Fazenda Santa Rita. Você como minha nora, ele como meu sucessor. Eu finalmente podendo descansar um pouco depois de 52 anos de trabalho. Engoli seco. Pela primeira vez, senti a emoção subindo. Mas você preferiu me tratar como visita, como empregada, como estorvo. Olhei para Cristiane. Você preferiu acreditar que um pedaço de papel no cartório vale mais que meio século de suor. Virei de costas. Comecei a descer os degraus da varanda. Mãe! Mãe! Espera! Júlio gritou atrás de mim. Não parei. Continuei andando em direção ao meu carro. Uma Hilux branca. Cabine dupla. 12 anos de uso. Amassados na lateral, arranhões da vida real de fazenda. Nada dos carrões importados que Cristiane dirigia. Abri a porta. Coloquei as travessas no banco do carona. Entrei. Liguei o motor. O diesel roncou satisfeito. Peguei o celular de novo. Mais uma ligação para seu Valdir. Valdir, protocolo completo.
Quero os tratores do modelo novo transferidos para o anexo da fazenda até amanhã de manhã, as colheitadeiras também. Deixa aqui só o equipamento velho que não está em uso. O gado que é registrado na empresa, separa e leva para o pasto norte da propriedade do Morrinhos. Os funcionários redistribuem entre as 3 fazendas. Ninguém fica desempregado, mas ninguém trabalha mais aqui. Pausa. Fecha o fornecimento de água para Casa Sede. Fecha a energia. Deixa só o básico do básico funcionando. E Valdir? Olhei pelo retrovisor. Cristiane estava na varanda, histérica. Júlio estava de joelhos. Bloqueia a porteira principal. Ninguém entra, ninguém sai sem minha autorização expressa por escrito. Desliguei. Coloquei a marcha. A Hilux se movimentou levantando poeira vermelha da estrada de terra. No retrovisor, vi Júlio correndo atrás do carro, gritando, implorando. Não parei, porque tinha acabado de ensinar a lição mais importante que um filho pode aprender. Propriedade sem operação não vale nada. E mãe que construiu o império não entrega as chaves. Entrega apenas a ilusão delas. Agora me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou fiz exatamente o que tinha que ser feito? Deixa sua opinião nos comentários, porque o que aconteceu depois, vocês não vão acreditar. 48 horas depois do protocolo vermelho, a Fazenda Santa Rita estava irreconhecível. Sentada na sala do meu apartamento em Goiânia, a 203 quilômetros de distância, eu acompanhava tudo pelos relatórios que seu Valdir me enviava via WhatsApp. Fotos, vídeos curtos, áudios explicando cada etapa da operação. A voz rouca dele, cansada depois de 2 dias praticamente sem dormir, narrava a transformação. Dona Ivone, os 3 tratores grandes já estão no anexo do Morrinhos, as colheitadeiras também. Deixei aqui só o trator velho, aquele International dos anos 90 que a senhora mandou. O motor dele queima óleo, mas funciona para o básico. A mensagem chegou às 6h15 da manhã de terça-feira. Eu ainda estava de camisola, tomando o primeiro café do dia. Café forte, sem açúcar, do jeito que sempre tomei. Ampliei as fotos. O pátio da fazenda, antes sempre cheio de maquinário pesado, agora estava vazio. Apenas o trator antigo, vermelho desbotado, com pneus carecas, encostado perto do galpão. Um fantasma do que a fazenda já foi. Outra mensagem. O gado da empresa foi transferido. 123 cabeças. Levamos ontem à noite em 4 carretas. Deixei aqui só as 50 vacas que estão no nome da moça. Mas, dona Ivone, elas estão no pasto sem suplementação. A ração acabou anteontem e não repus. Em 1 semana começam a perder peso. Engoli o café. Estava amargo. Ou talvez fosse meu coração que estava amargo. Os funcionários foram redistribuídos. 8 foram para o Morrinhos, 7 para Piracanjuba, 6 para Rio Verde. Ficou aqui só o Zé Roberto de caseiro, para cuidar da porteira e das instalações. Ele vai morar no quartinho da guarita, mas está recebendo ordem de não deixar ninguém entrar sem autorização da senhora. Mais fotos. Os alojamentos dos funcionários, que antes eram cheios de vida, vozes, risadas nos fins de tarde, agora estavam vazios. Portas abertas balançando ao vento, roupas esquecidas nos varais, uma bota solitária na soleira de uma janela. A fazenda estava morrendo, e eu era a responsável. Coloquei a xícara na mesa. As mãos tremiam levemente. 71 anos. 5 décadas construindo. 2 dias destruindo. Será que tinha feito a coisa certa? O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Ivone? Aqui é a doutora Mônica. A voz da minha advogada era séria, profissional, mas eu detectei uma ponta de preocupação. Acabei de receber uma ligação do cartório. Cristiane tentou registrar uma escritura de doação das suas cotas da empresa, alegando que você prometeu verbalmente passar tudo para ela. Fechei os olhos. Ela não desiste, né? Barrei na hora. O cartório me ligou para confirmar porque achou estranho. Expliquei que é fraude. Eles já estão acionando a polícia. Mas, Ivone, isso vai ficar feio. A moça está desesperada. Deixa ficar feio. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ela escolheu o caminho da desonestidade. Agora aguenta as consequências. Desliguei. Mas a mão ainda tremia quando larguei o telefone no sofá. Levantei. Fui até a janela do apartamento. 12º andar. Vista para a Praça Cívica. Goiânia acordando preguiçosa numa terça-feira de calor. Carros buzinando. Pessoas correndo para o trabalho. Vida normal. Vida que não tinha nada a ver com o caos que eu tinha criado.
Será que Júlio estava bem? Será que estava comendo? Dormindo? Balancei a cabeça. Não podia pensar assim. Ele tinha 45 anos. Era adulto. Tinha feito escolhas ruins, escolhas que desrespeitaram tudo que construímos juntos. Mas era meu filho. O único filho que tive. O bebê que segurei no colo na madrugada de 15 de março de 1980. O menino que aprendeu a andar pisando na terra vermelha da fazenda. O adolescente que me ajudava na época da colheita, dirigindo o caminhão mesmo sem carteira, sorrindo coberto de poeira. O jovem que chorou no meu ombro quando o pai morreu de infarto no meio da lavoura, 5 anos atrás. Meu filho. E eu tinha acabado de tirar tudo dele. Voltei pro sofá. Me joguei no estofado velho, gasto, com aquelas manchas que nem lavagem profissional tira mais. O apartamento era simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, nada luxuoso, porque luxo nunca me interessou. O que sempre me interessou foi terra. Era trabalho, era produção. E agora? Agora tinha terra que não produzia nada. Tinha estrutura parada. Tinha funcionários redistribuídos. Tinha um filho que provavelmente me odiava. O celular vibrou. Mensagem de Júlio. Finalmente. Abri com o coração acelerado. Mãe, pelo amor de Deus, liga a energia de volta. A Cristiane tá passando mal com o calor. A casa tá um forno. Por favor. Só isso. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do que tinha feito. Apenas um pedido para beneficiar a mulher que tinha me desrespeitado. Bloqueei o número. As lágrimas vieram. Finalmente. Depois de 2 dias segurando, controlando, mantendo a postura. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, molhando o meu rosto enrugado de velha que ainda tenta ser forte. Chorei por meia hora. Talvez mais. Perdi a noção do tempo. Chorei pela família destruída, pelo filho perdido, pela nora que nunca tive de verdade, pelo marido que não estava mais aqui para me dizer se eu tinha feito certo ou errado. Quando as lágrimas secaram, me senti vazia, oca, como os silos da fazenda depois que todo o grão é vendido. Levantei, fui pro banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei no espelho, cabelos brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, pálpebras caídas, pescoço flácido, 71 anos olhando de volta para mim. Quando foi que fiquei velha? Quando foi que deixei de ser aquela mulher forte que comandava tudo e virei essa senhora frágil chorando sozinha no banheiro? Passei o dia sem fazer nada, absolutamente nada, sentada no sofá, assistindo televisão sem ver, comendo biscoito cream cracker direto do pacote, porque não tinha coragem de fazer comida de verdade, tomando água direto da garrafa, porque não valia a pena sujar copo. A solidão doía fisicamente, como uma pedra no peito, como falta de ar, como vontade de desaparecer. Às 18 horas o interfone tocou. Assustei. Quem seria? Dona Ivone? Aqui é o Maurício, da portaria. Tem um seu Valdir aqui embaixo pedindo para subir. Diz que é urgente. Valdir? O que ele estava fazendo aqui? Pode mandar subir. 3 minutos depois, a campainha do apartamento tocou. Abri a porta. Valdir estava ali, chapéu de palha na mão, roupa de trabalho suja de terra, rosto queimado de sol, olhos cansados de quem trabalhou além do limite. Seu Valdir, entra. Desculpa a bagunça. Ele entrou, olhou ao redor, viu a sala desarrumada, o pacote de biscoito aberto no sofá, meus olhos inchados de choro. Dona Ivone, a senhora tá bem? Tô sim. Menti. Quer um café? Água? Não precisa não, dona. Vim só trazer isso aqui. Tirou um envelope pardo do bolso. Chegou hoje na fazenda. Carta registrada, do cartório. Peguei o envelope. Mãos tremendo de novo. Abri. Eram documentos legais. Intimação. Cristiane entrou com pedido de reconhecimento de união estável com Júlio. Tá pedindo meação de todos os bens dele, incluindo a parte que ele tem direito na herança do seu falecido marido. Valdir explicou. Doutor Mônica já foi notificada também. Ela disse que vai te ligar amanhã cedo. Sentei no sofá. O papel tremia nas minhas mãos. Tem mais, dona. Valdir sentou na cadeira em frente. Júlio assinou um documento dando procuração para Cristiane administrar os bens dele. Ela tá tentando vender as 50 vacas. Já entrou em contato com 3 frigoríficos, oferecendo o gado por preço de banana. Tá desesperada por dinheiro. Quanto ela tá pedindo? 50 mil reais pelo lote todo. O gado vale no mínimo 120 mil no mercado. É queima de patrimônio. Fechei os olhos.
Júlio tinha enlouquecido completamente. E a casa, seu Valdir? Como tá a casa? Ele suspirou. Sem água, sem luz. Tá inabitável, dona. Eles estão dormindo nos quartos com janela aberta, mas o calor tá insuportável. Cristiane tentou chamar técnico para ligar um gerador próprio, mas o eletricista falou que não pode fazer gambiarra porque o padrão de entrada é da sua empresa. Tentou furar outro poço, mas o pessoal da perfuração avisou que precisa de licença ambiental que demora 4 meses para sair. Cada informação era uma facada. Dona Ivone, Valdir se inclinou para frente. Com todo respeito, a senhora tem certeza disso? Deixar eles nessa situação? Olhei para ele. 30 anos trabalhando junto. 30 anos de lealdade. Você acha que eu tô errada? Não é questão de certo ou errado, dona. É questão de... Ele é seu filho. Sangue do seu sangue. Eu vi a senhora criar aquele menino. Vi ela ensinar ele a plantar, a colher, a cuidar dos animais. Vi o amor que a senhora sempre teve por ele. As lágrimas voltaram. E agora eu vejo a senhora aqui, sozinha, sofrendo. E vejo ele lá, sozinho, sofrendo. E penso, será que é isso mesmo que precisa acontecer? Engoli seco. Ele me desrespeitou, Valdir. Deixou aquela mulher me humilhar na minha própria casa. Na casa que eu construí. Passou bens para ela sem me consultar. Me tratou como empregada. Eu sei, dona. Eu tava lá. Eu vi. Foi feio. Foi muito feio. Valdir pegou o chapéu, rodou nas mãos nervosas. Mas o Júlio sempre foi fraco com mulher bonita. Sempre foi. Desde novo. A senhora lembra daquela Fabiana lá dos tempos de faculdade? Ele quase largou a agronomia por causa dela. A senhora conversou com ele, abriu os olhos dele e ele voltou para o caminho certo. Isso foi diferente. Foi. Mas, dona, vingança assim, tão pesada, isso não vai trazer paz para o coração da senhora. Eu tô vendo a senhora definhar nesses 2 dias. Tô vendo a senhora sofrer mais do que ele. Ficamos em silêncio, o relógio da parede marcando os segundos. Tic-tac, tic-tac. Eu não sei mais o que fazer, Valdir. Admiti. Não sei se volto atrás. Não sei se continuo. Não sei nada. Ele se levantou. Colocou o chapéu na cabeça. A senhora vai saber, dona. Sempre soube. Só precisa de um tempo para pensar com o coração menos ferido. Caminhou até a porta. Mas não demore muito, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica consertar. Saiu. A porta fechou com um clique suave. Fiquei ali, sozinha de novo, segurando o envelope do cartório, olhando para as paredes vazias do apartamento. 2 dias. Apenas 2 dias desde que ativei o protocolo vermelho. E parecia uma eternidade. Será que tinha feito a coisa certa? A resposta não vinha. Deitei no sofá, abracei uma almofada, fechei os olhos. E pela primeira vez em 52 anos de trabalho duro, questionei se dignidade valia mesmo mais que família. Passaram-se 37 dias desde o protocolo vermelho. 1 mês e 1 semana vivendo em um limbo emocional. Júlio não ligava mais. Cristiane tinha sumido das redes sociais. O Instagram, que antes fervilhava com posts diários, agora estava silencioso há semanas. Seu Valdir me mandava relatórios semanais, mas eu pedia cada vez menos detalhes. Não queria saber. Saber doía demais. Eu tinha estabelecido uma rotina para não enlouquecer. Acordava às 6, mesmo sem ter fazenda para cuidar. Fazia caminhada no Parque Flamboyant. Voltava, tomava banho, preparava um café da manhã de verdade, pão francês, queijo, geleia de goiaba que eu mesma fazia. Assistia ao jornal. Lia. À tarde, visitava a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, acendia uma vela, rezava pedindo sabedoria. À noite, jantava coisas simples e dormia cedo. Vida de aposentada. Vida que eu nunca quis, mas que estava forçada a viver. Naquela quarta-feira de manhã, dia 23 de outubro, tudo mudou. Eu estava na padaria do bairro, comprando pães ainda quentes, quando encontrei Dona Marta. Vizinha da fazenda, tinha terras que faziam divisa com as minhas. Mulher de uns 70 anos, cabelos pintados de loiro, sempre com batom vermelho mesmo para ir ao supermercado. Ivone, que surpresa te ver aqui! Ela me abraçou. Cheiro de perfume floral. Sumida, hein? Pois é, Marta. Tô mais aqui em Goiânia mesmo. E a fazenda? Ouvi uns boatos por aí. Travei. Que tipo de boatos? Ela olhou ao redor, checando se alguém estava ouvindo. Chegou mais perto. Olha, não sei se é verdade, mas disseram que seu Júlio tá querendo vender a fazenda Santa Rita, inteira.
Terra, casa, tudo. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim vender? Ele não pode vender. A maior parte não tá no nome dele. Pois é o que eu achei estranho também. Dona Marta baixou ainda mais a voz. Mas sabe aquele corretor de imóveis rurais, o Vanderlei? Ele comentou no clube que foi procurado para fazer a avaliação da propriedade. Falou que recebeu documento mostrando que tem 800 hectares no nome do Júlio. Impossível. Totalmente impossível. Marta, isso não tá certo. 600 hectares são da minha empresa. Sempre foram. Ela deu de ombros. Tô só repetindo o que ouvi, filha. Mas achei melhor te avisar. Você sabe como é corretor. Às vezes fecha negócio e só depois aparecem os problemas. Saí da padaria sem comprar nada. Esqueci os pães. Entrei no carro tremendo. Liguei pro celular da doutora Mônica. Mônica, preciso que você verifique uma coisa urgente. Corre no cartório agora e puxa as matrículas da Fazenda Santa Rita. Todas. Quero saber se tem alguma alteração. Ivone, calma. Me explica o que aconteceu. Contei sobre o encontro com Dona Marta. Deixa eu verificar. Te ligo em 1 hora. A hora mais longa da minha vida. Fiquei no estacionamento da padaria, mãos no volante, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. O telefone tocou. 53 minutos depois. Ivone, senta aí. A voz da Mônica estava séria, grave. Tem movimentação, sim. Cristiane tentou registrar uma escritura de doação dos seus 600 hectares para o Júlio, alegando que você fez isso verbalmente antes de ficar senil. Foram essas as palavras que ela usou. Senil. Ela ousou me chamar de senil. O oficial do cartório desconfiou porque é muita terra, muito patrimônio. Ele pediu documentação complementar. Cristiane apresentou um laudo médico falso, dizendo que você tem Alzheimer avançado e que por isso fez a doação verbal antes de perder totalmente a capacidade mental. Minha cabeça girava. Barrei tudo, obviamente. Já entrei com representação criminal contra ela por falsificação de documento e falsa identidade ideológica. Mas Ivone, ela não tá fazendo isso sozinha. Tem dinheiro envolvido, muito dinheiro. O laudo médico falso é bem feito. Foi carimbado por um CRM real, de um médico que existe. Alguém pagou por isso. Quanto? Laudo desses custa entre 20 e 30 mil reais no mercado negro. De onde Cristiane tirou esse dinheiro? Tem mais. Mônica respirou fundo do outro lado da linha. Conseguiu uma liminar proibindo qualquer transação envolvendo seus bens. Mas durante a investigação no cartório, descobri que Júlio pegou um empréstimo de 200 mil reais há 3 semanas. Usou como garantia os 200 hectares que estão no nome da Cristiane. 200 mil reais. Onde estava esse dinheiro? E tem outra coisa, Ivone. Uma coisa que você não vai gostar. Pausa. Cristiane abriu uma empresa de agronegócio no nome dela. CNPJ novo. 2 sócios. Ela e Júlio. E sabe qual o objeto social da empresa? Administração de fazendas. Ela tá montando estrutura para tentar competir com você. Ri. Uma risada amarga, sem humor. Competir comigo? Ela não sabe nem o que é adubo. Mas alguém sabe, porque ela contratou um gerente técnico, um agrônomo que trabalhou lá em Rio Verde numa fazenda grande. E Ivone, ela tá aliciando seus funcionários, oferecendo salários maiores para eles pularem para a empresa dela. Sangue subiu na cabeça. Quem? Quem ela aliciou? 2 vaqueiros aceitaram. E ela fez proposta pro seu Valdir. 40 mil reais por mês, quase o dobro do que ele ganha com você. Valdir. Não. Valdir não. Ele não aceitou. Mônica se apressou em completar. Mandou ela pastar. Disse que não trai a senhora por dinheiro nenhum desse mundo. Mas Ivone, ela tá montando um plano grande. Não é só desespero, é estratégia. Desliguei. Fiquei ali, no estacionamento, processando tudo. Cristiane não estava derrotada, estava contra-atacando, estava usando o dinheiro do empréstimo para tentar virar o jogo. Documento falso. Laudo médico forjado. Empresa concorrente. Aliciamento de funcionários. E Júlio? Onde estava Júlio em tudo isso? Precisava saber mais. Precisava entender. Liguei pro Valdir. Seu Valdir, preciso que você faça uma coisa para mim. Com muita discrição. Pode falar, dona. Quero que você descubra onde está esse dinheiro. Os 200 mil que o Júlio pegou emprestado. Para onde foi? O que eles compraram? Quem eles pagaram? Vai dar trabalho, dona. Mas eu dou meu jeito. E tem outra coisa. Quero saber o que eles andam fazendo lá na fazenda. Se receberam visita,
se tem movimento estranho, se compraram alguma coisa. Eu converso com o Zé Roberto. Ele tá na guarita 24 horas. Ele sabe de tudo. 3 dias depois, Valdir apareceu no meu apartamento novamente. Dessa vez com uma pasta cheia de informações. Dona Ivone, consegui descobrir várias coisas. A senhora vai precisar sentar para ouvir. Sentamos à mesa da cozinha. Ele abriu a pasta. Tinha fotos, anotações, comprovantes. O dinheiro do empréstimo, R$200 mil. Parte foi usada para pagar o laudo médico falso. 30 mil. Parte foi usada para pagar advogado. 40 mil de entrada para um escritório de advocacia em Goiânia especializado em questões fundiárias. Parte foi usada para reformar a casa-sede, geradores, caixa d'água nova, sistema de captação de água da chuva. Gastaram 80 mil nisso. Continuou virando páginas. E o resto, 50 mil, foi investido na empresa nova dela. Material de escritório, computadores, registro de marca, site, marketing. Ela está se preparando para lançar a empresa com alarde. Olhei as fotos. Cristiane tinha mesmo instalado um gerador a diesel no quintal. Tinha uma caixa d'água de 20 mil litros no telhado. Sistema de calhas e captação de água da chuva. Ela tornou a casa independente do seu sistema, dona. Agora consegue morar lá sem precisar da sua energia e da sua água. Senti raiva, mas também respeito. Ela tinha encontrado soluções. Não boas soluções, porque eram paliativas, mas soluções. E tem mais. Valdir puxou um papel. O Zé Roberto gravou umas conversas. Ele botou o celular gravando quando a Cristiane estava falando com o agrônomo dela no quintal. Escuta isso. Apertou play num áudio do WhatsApp. A voz de Cristiane, metalizada pelo áudio ruim. Não importa quanto tempo leve, eu vou provar que a velha tá senil. Vou juntar testemunhas, vou levar ela num médico de verdade. Vou conseguir interditar ela. E quando eu conseguir, todo o patrimônio passa automaticamente para o Júlio como único herdeiro. E o Júlio? O Júlio faz o que eu mando. Outra voz masculina, o agrônomo. Mas, e se não conseguir? E se ela provar que tá lúcida? Cristiane. Então eu vendo as 50 vacas, pego esse dinheiro, somo com o que sobrou do empréstimo e compro uma fazenda menor em outro estado. Levo o Júlio comigo. Recomeço longe dela, mas eu não volto para São Paulo pobre. Não volto. Prefiro morrer. O áudio terminou. Fiquei em silêncio, processando. Ela queria me interditar, me declarar incapaz, senil, louca e depois pegar tudo. Tem mais áudio, dona. Valdir apertou play novamente. Júlio falando, voz baixa derrotada. Cris, eu não sei se concordo com isso. Internar minha mãe? Dizer que ela tá louca? Isso é muito pesado. Cristiane irritada. Júlio, acorda. Sua mãe destruiu a gente. Ela tirou tudo. Deixou a gente sem nada. Agora quer que eu tenha dó? Ela não teve dó de mim. Júlio, mas ela não tá louca. Ela tá lúcida. Qualquer médico que examinar ela vai ver isso. Cristiane, por isso eu preciso de testemunhas que digam que ela anda confusa, esquecida. Você vai ter que depor. Vai ter que confirmar que ela anda estranha. Júlio, depois de uma pausa longa. Eu não sei se consigo mentir assim. Cristiane, voz subindo. Então você é tão fraco quanto eu imaginei. Sua mãe te humilhou, te tirou tudo, e você ainda tem pena dela? Você é patético, Júlio. Som de porta batendo. Fim do áudio. Olhei para Valdir. Ele olhava para mim com pena. Dona Ivone, o menino tá quebrado. Tá destruído. Ela manipula ele, mas ele não concorda com tudo não. Eu vi isso. Fechei os olhos. Respirei fundo. Júlio ainda tinha um pingo de consciência. Um resquício do menino que eu criei, mas estava preso. Preso numa teia de mentiras, dívidas, manipulações. Tem mais uma coisa, dona. A mais importante. Valdir pegou um envelope. O Zé Roberto achou isso jogado no lixo da casa. Recuperou porque estava inteiro, só amassado. Abriu o envelope. Era um contrato. Proposta de compra e venda da Fazenda Santa Rita. Comprador. Um grupo de investidores de São Paulo. Valor. R$12 milhões. Data. 25 de novembro. Daqui a 33 dias. Ela já tem comprador, dona. Tá esperando conseguir a interdição da senhora para fechar negócio. O agrônomo dela disse que os investidores já deram entrada de R$1 milhão como sinal. Vai ser depositado assim que ela apresentar a documentação comprovando que tem direito sobre toda a propriedade. R$1 milhão. De sinal. Essa gente era séria. Era rica.
Era perigosa. Levantei da mesa, comecei a andar pela cozinha, cabeça fervilhando, coração acelerado, sangue bombeando com força. Ela queria me internar, me declarar louca, me tirar minha dignidade, minha lucidez, minha autonomia, depois de tudo que construí, depois de 52 anos de trabalho, suor, lágrimas, sangue derramado naquela terra. Ela queria me transformar em velha senil incapaz. Não, não. Olhei para o Valdir. Ele viu algo mudar no meu rosto. Viu o fogo voltando para os meus olhos. Seu Valdir, chama a doutora Mônica. Diz para ela vir aqui amanhã, 1ª hora. E liga para o doutor Henrique, aquele geriatra do Hospital das Clínicas. Quero agendar exames completos. Neurológicos, psiquiátricos, tudo. Quero laudo comprovando que tenho mais sanidade mental que 90% da população. Ele sorriu. Agora sim, dona. Agora sim eu reconheço a senhora. E tem mais. Minha voz estava firme, decidida. Contrata um investigador particular. Quero saber tudo sobre Cristiane. Vida em São Paulo. Família, relacionamentos anteriores, dívidas, processos, tudo. Se ela respirou errado alguma vez na vida, eu quero saber. Pode deixar. E rastreia esse dinheiro do sinal. R$1 milhão. Quero saber se já caiu em alguma conta. Se caiu, de quem é a conta. Se não caiu, onde tá. Valdir anotava tudo num caderninho. E monitora a fazenda 24 horas. Se entrar alguém diferente, se chegar caminhão, se aparecer gente de fora, me avisa na hora. Sim, senhora. E Valdir, olhei nos olhos dele. A guerra acabou de começar de novo. Mas dessa vez eu não vou só me defender. Eu vou atacar. Ele colocou o chapéu na cabeça. As ordens, patroa. Quando ele saiu, voltei para a janela. Goiânia iluminada lá embaixo. Milhares de luzes, milhares de vidas. Cada um com seus problemas, suas batalhas, suas guerras particulares. E eu tinha a minha. Cristiane tinha acordado a fera. Tinha cutucado a onça com vara curta. Agora ia descobrir que mulher de 71 anos que construiu o império no Cerrado não vira senil fácil assim. E não entrega o que é seu sem lutar até o último fôlego. Peguei o celular. Liguei para Mônica. Mônica, prepara tudo. Vamos processar a Cristiane por calúnia, falsificação, falsa identidade ideológica, tentativa de estelionato e apropriação indébita. Quero ela respondendo criminalmente. Ivone, isso vai ser pesado. Ela pode ser presa. Ótimo. Quero ver ela tentar me internar de dentro de uma cela. Desliguei. Fui até o quarto. Abri o armário. No fundo, guardado numa caixa de sapatos velha, estava o diário que meu marido mantinha. Anotações de 40 anos de fazenda, números de safra, preços, estratégias. E no meio de tudo, uma frase que ele escreveu 3 meses antes de morrer. Ivone, se algum dia nossa família desmoronar, lembra, patrimônio a gente reconstrói, mas caráter, ou a pessoa tem ou não tem, e você tem. Nunca duvide disso. Fechei o diário. Abracei ele contra o peito. Obrigada, meu amor. Obrigada por me lembrar quem eu sou. Voltei para a sala. Sentei no sofá. Peguei papel e caneta. Comecei a fazer uma lista. Lista de tudo que precisava fazer. Exames médicos, processos criminais, investigação de Cristiane, rastreamento do dinheiro, proteção do patrimônio. E no final da lista, escrevi: reconquistar meu filho. Porque percebi, naquele momento, que não era só sobre terra. Não era só sobre dinheiro. Era sobre família. Era sobre mostrar para o Júlio que ele estava sendo manipulado, usado, destruído. E se havia uma chance, uma única chance de salvá-lo, eu tinha que tentar. Porque no fim das contas, ele era meu filho. E mãe não desiste de filho, mesmo quando o filho desiste dela. 21 dias depois da descoberta do plano de Cristiane, tudo estava pronto. Sentada no escritório da doutora Mônica, às 9 horas da manhã de uma terça-feira ensolarada, eu segurava uma pasta preta de couro legítimo. Dentro dela, o arsenal completo, as provas, as evidências, o contra-ataque. Ivone, você tem certeza absoluta disso? Mônica estava sentada do outro lado da mesa, óculos de grau na ponta do nariz, me olhando com aquela expressão de quem já viu muitos clientes tomarem decisões que depois se arrependem. Tenho. Minha voz saiu firme, sem tremor, sem dúvida. Porque não tem volta. Depois que você colocar isso na mesa, é guerra total, é processo criminal, é possibilidade real de prisão para ela.
Eu sei, Mônica suspirou. Ajeitou os óculos. Então vamos recapitular tudo o que você conseguiu. Abri a pasta. Primeira seção. Documentos médicos. Exames neurológicos completos realizados no Hospital das Clínicas. Ressonância magnética do cérebro. Normal. Tomografia computadorizada. Normal. Eletroencefalograma. Atividade cerebral perfeitamente compatível com idade. Testes neuropsicológicos. Resultado pontuação máxima em memória recente, memória remota, raciocínio lógico, orientação temporal e espacial. Passei os dedos pelos laudos. Avaliação psiquiátrica. Ausência completa de qualquer transtorno cognitivo, demência ou Alzheimer. Laudo conclusivo, assinado por 3 especialistas diferentes. Mônica fez anotações. Segunda sessão. Investigação sobre Cristiane Aparecida Mendes. Virei as páginas. Nascida em São Paulo, capital, bairro da Muca. 28 anos quando conheceu o Júlio, não 38 como ela diz. Mentiu a idade desde o início. Solteira, sem filhos. Histórico profissional. Garçonete, vendedora de loja, promotora de eventos. Carreira de influenciadora digital começou há 4 anos. Crescimento de seguidores suspeito, provavelmente comprou bots. Continuei. Relacionamentos anteriores. 3 namoros documentados. 2 deles com homens mais velhos, proprietários de empresas. Ambos terminaram com processos judiciais contra ela. Um por apropriação indébita de valores, outro por uso indevido de cartão de crédito. Ambos os processos foram arquivados mediante pagamento de acordo extrajudicial. Mônica ergueu as sobrancelhas. Então ela tem histórico. Tem. E tem mais. Dívidas em São Paulo. Cartão de crédito protestado. Cheque sem fundo. Nome sujo na praça antes de conhecer o Júlio. Foi o casamento que limpou o nome dela. Ela usou o dinheiro do meu filho para pagar tudo. Terceira sessão. O laudo médico falso que ela apresentou no cartório. Consegui rastrear. O CRM é de um médico real, Dr. Paulo Henrique Carvalho, geriatra em Goiânia. Ele foi procurado pela polícia depois da minha denúncia. Confirmou que nunca me atendeu, nunca me examinou e que o carimbo dele foi falsificado. Reconheceu que o consultório dele foi assaltado há 5 meses e que roubaram receituários e carimbos. Alguém usou esse material roubado para fazer o laudo falso. Excelente. Isso é crime. Falsificação de documento público. Quarta sessão. Virei mais páginas. O agrônomo que ela contratou, Ricardo Almeida Santos. Conversei com o ex-patrão dele em Rio Verde. Foi demitido por justa causa há 6 meses. Motivo: desvio de insumos agrícolas. Ele vendia adubo e defensivos da fazenda por fora e embolsava o dinheiro. Tem processo trabalhista em andamento. A empresa está cobrando R$270 mil de prejuízos. Mônica anotava freneticamente. Quinta sessão. O dinheiro. Os R$200 mil que o Júlio pegou emprestado. Rastreei cada centavo. Abri um extrato bancário. 30 mil pro laudo falso. 40 mil pro advogado dela. 80 mil na reforma da casa. 50 mil na empresa. Total, 200 mil. Mas tem um detalhe. O empréstimo foi feito no nome do Júlio. Mas quem assinou como avalista? Cristiane. Ela usou os 200 hectares que estão no nome dela como garantia secundária. Esperta. Se o Júlio não pagar, ela também responde. Pois é. Mas ficou melhor. Descobri que ela tem outra conta bancária. Conta que o Júlio não sabe que existe. Nessa conta, tem depósitos regulares. 5 mil aqui, 8 mil ali, 3 mil acolá. Total acumulado nos últimos 6 meses. 143 mil. Mônica parou de escrever. De onde vem esse dinheiro? Publis no Instagram. Ela recebe para fazer propaganda de produtos. Roupa, maquiagem, suplementos. Mas nunca declarou isso pro Júlio. Esconde o dinheiro nessa conta paralela. Isso pode ser usado como prova de má-fé. Pode. E tem mais. O tal sinal de R$1 milhão dos investidores paulistas caiu numa conta dela. Não do Júlio. Dela. Conta empresarial da empresa que ela abriu. E sabe o que ela fez com o dinheiro? Silêncio. Sacou 400 mil, em espécie. Tem o comprovante aqui. 40 maços de notas de R$100. Disse no banco que era para pagar fornecedores que não aceitam transferência. Dinheiro vivo. Lavagem perfeita. Mônica soltou o ar. Ivone, isso é pesado. Muito pesado. Você está documentando crimes graves. Eu sei. Por isso vim conversar com você. Preciso saber.
Se eu levar tudo isso para o Ministério Público, o que acontece com ela? Mônica tirou os óculos. Esfregou os olhos. Com essa quantidade de provas? Falsificação de documento, apropriação indébita, estelionato, lavagem de dinheiro. Ela vai ser indiciada, vai responder criminalmente. Dependendo do juiz, pode ter prisão preventiva decretada. No mínimo vira ré em processo criminal, que pode dar de 2 a 8 anos de reclusão. Fechei a pasta. Ótimo. Ivone. Mônica se inclinou sobre a mesa. Você entende que isso vai destruir a vida dela? Completamente? Ela tentou destruir a minha. Minha voz saiu gelada. Tentou me declarar louca, senil, incapaz. Tentou roubar 52 anos do meu trabalho. Tentou me internar, me tirar minha dignidade. Eu sei, e ela merece responder por isso. Mas, e o Júlio? Fechei os olhos. O Júlio vai sofrer. Eu sei. Mas ele precisa ver com os próprios olhos quem é a mulher com quem ele se casou. Precisa acordar dessa ilusão antes que seja tarde demais. Mônica concordou com a cabeça. Então vamos fazer o seguinte. Eu protocolo representação criminal hoje ainda. Com todas essas provas, o Ministério Público vai aceitar na hora. Em 48 horas, ela vai ser notificada para depor. Aí você decide. Quer esperar o processo correr normalmente ou quer fazer um confronto direto antes? Pensei. Pesei as opções. Quero confronto direto. Quero olhar nos olhos dela e mostrar tudo. Quero que ela saiba que foi descoberta. Quero ver a reação dela. Então prepara o coração, porque não vai ser fácil. Saí do escritório ao meio-dia. Liguei para o seu Valdir. Valdir, preciso que você entregue um recado para o Júlio, pessoalmente, olhando nos olhos dele. Pode falar, dona. Diz para ele que eu quero conversar, aqui na fazenda, amanhã às 10 horas da manhã. Só nós 3, eu, ele e a Cristiane. Diz que tenho uma proposta final. Ou aceitam sentar para conversar civilizadamente, ou eu vou para cima com tudo que tenho. A escolha é deles. Vou lá hoje ainda. E Valdir, liga a energia e a água de volta. Só por hoje e amanhã. Quero que a casa esteja apresentável. Quero que eles vejam que não sou cruel, apenas justa. Sim, senhora. Passei a tarde inteira preparando mentalmente. Tomei banho demorado. Escolhi a roupa. Calça social cinza, blusa branca de botão, sapato baixo confortável, cabelo preso num coque. Sem maquiagem, apenas batom nude. Aparência sóbria, séria, empresarial. À noite, mal consegui dormir. Revirava na cama imaginando o confronto. O que ia dizer? Como ia dizer? A reação deles. Às 6 da manhã já estava de pé. Café forte, 2 torradas, estômago embrulhado de nervosismo. Às 8 horas, entrei na Hilux. A pasta preta no banco do carona. Direção Fazenda Santa Rita, 203 quilômetros, 3 horas de viagem. Paisagem do cerrado passando pela janela. Céu azul infinito. Sol castigando a terra seca. Gado pastando nos campos. Plantações de soja em diferentes estágios. O cheiro de terra, de mato, de Brasil profundo entrando pelas janelas abertas do carro. Quanto tempo fazia que não dirigia até a fazenda? 38 dias. Mais de um mês. Parecia uma eternidade. Às 11h05 da manhã, cheguei na porteira principal. Zé Roberto estava lá, fiel ao posto. Abriu o portão, tirou o chapéu, acenou. Dona Ivone, que alegria ver a senhora. Obrigada, Zé. Tá tudo certo? Tudo. Liguei a energia e a água ontem como o Valdir mandou. A casa tá funcionando normal. Eles estão lá dentro esperando. Respirei fundo. Hora do confronto. Dirigi os últimos 500 metros até a casa-sede. O coração batendo cada vez mais forte. As mãos suadas no volante. Estacionei em frente à varanda. Mesma varanda onde tudo tinha começado. 1 mês e 9 dias atrás. Desliguei o motor. Peguei a pasta. Desci do carro. A porta da casa estava entreaberta. Subi os degraus da varanda. O mesmo piso de cerâmica queimada. As mesmas cadeiras de balanço. A mesma rede no canto. Tudo igual. Mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Empurrei a porta. Entrei. A sala estava vazia. Mobília coberta de poeira. Cheiro de mofo, de casa fechada por muito tempo. Silêncio pesado. Júlio? Cristiane? Minha voz ecoou. Passos vindo do corredor. Júlio apareceu. E meu coração apertou. Ele estava magro. Muito magro. O rosto chupado, olheiras profundas, barba por fazer de vários dias.
A camisa xadrez suja, manchada, calça jeans rasgada no joelho, chinelo de dedo gasto. Parecia ter envelhecido 10 anos em 40 dias. Mãe, a voz dele saiu rouca, embargada. Júlio, ficamos nos olhando. Metros de distância que pareciam quilômetros. Um abismo emocional entre mãe e filho. Cadê a Cristiane? Ela não quis vir. Franzi a testa. Como assim não quis vir? Eu deixei claro que precisava conversar com os dois. Ela disse que não tem nada para conversar com você. Que você é uma... Que você... Ele não conseguiu completar a frase. Uma velha louca? Uma senil? Foi isso que ela falou? Júlio baixou os olhos. Não precisa responder. Eu já sei. Entrei mais na sala. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro empoeirada. Mas tudo bem. Posso falar com você primeiro. Ela vai ter que ouvir depois, querendo ou não. Sentei no sofá. Fiz um gesto para ele sentar também. Júlio hesitou. Depois sentou na poltrona em frente. Corpo tenso, mãos tremendo. Filho, antes de tudo, eu preciso te fazer uma pergunta. E quero que você seja totalmente honesto comigo. Silêncio. Você sabia do plano dela de me internar? De me declarar senil? De forjar laudos médicos? Júlio engoliu seco. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Mãe, eu... Responde sim ou não. Eu sabia que ela estava tentando. Mas eu disse para ela que não concordava. Eu juro que disse. Mas não impediu ela. Eu tentei, mãe, mas ela não me escuta. Ela faz o que quer e eu não consigo mais controlar nada. A voz dele quebrou. Começou a chorar. Soluços profundos, de quem está há muito tempo segurando. Meu instinto de mãe gritou. Quis levantar, abraçar, consolar. Mas me segurei. Precisava terminar aquilo. Precisava que ele visse tudo. Júlio, você sabe quanto dinheiro ela esconde de você? Ele ergueu os olhos vermelhos. Como assim? Abri a pasta. Tirei os extratos bancários. Conta paralela. R$ 143 mil acumulados em 6 meses. Dinheiro de publicidade no Instagram que ela nunca te contou. Estendi os papéis. Ele pegou com mãos trêmulas. Leu. Os olhos arregalaram. E sabe o dinheiro do sinal dos investidores? R$ 1 milhão. Caiu na conta da empresa dela. Ela sacou 400 mil em espécie. Dinheiro vivo. Para você não rastrear. Mais papéis. Mais provas. Júlio lia. E a cada linha, o rosto ficava mais pálido. E o Ricardo, o agrônomo que ela contratou, foi demitido por roubo na fazenda anterior. Tá respondendo processo de R$ 270 mil. Júlio largou os papéis. Colocou as mãos na cabeça. Não pode ser verdade. É verdade. Tudo documentado. Tudo provado. Peguei mais documentos. E tem mais. Muito mais. A vida dela em São Paulo. Os relacionamentos anteriores. Os processos. As dívidas. A idade mentida. Tudo mentira, filho. Tudo. Coloquei tudo na mesa. Uma pilha de provas. Uma montanha de evidências da verdadeira natureza de Cristiane. Ela te usou. Desde o primeiro dia, ela viu um homem vulnerável, viúvo do pai há pouco tempo, com patrimônio, e se aproveitou. Cada passo foi calculado. Cada movimento foi estratégico. Júlio chorava copiosamente agora. Mãe, eu fui tão idiota, tão cego. Foi, mas ainda dá tempo de consertar. Nesse momento, uma voz gritou do corredor. Ainda dá tempo? Que piada! Cristiane apareceu, e ela estava diferente. O cabelo despenteado, a maquiagem borrada, roupas amassadas, mas os olhos brilhavam de ódio puro. Você acha que pode destruir tudo e depois vir aqui bancar a boazinha, a generosa? Cristiane, Júlio tentou falar. Cala a boca, Júlio. Ela avançou na sala. Deixa que eu resolvo isso. Olhou para mim. Vim só para te dizer uma coisa, velha. Você não vai ganhar. Pode ter suas pastinhas, seus documentos, suas provas, mas eu vou te derrubar. Vou te processar por abandono de incapaz, por tirar a energia e água daqui, por tortura psicológica. Vou te ferrar de um jeito que você vai implorar para eu parar. Me levantei, lentamente. Olhei nos olhos dela sem piscar. Acabou, Cristiane. Não acabou nada. Acabou. Peguei o último documento da pasta. Isso aqui é uma representação criminal protocolada ontem no Ministério Público.
Você vai responder por falsificação de documento público, estelionato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Em 72 horas, você vai ser notificada oficialmente. Dependendo do juiz, sua prisão preventiva pode ser decretada. Vi o sangue sumir do rosto dela. Você não pode fazer isso. Posso. E fiz. Todos os crimes estão documentados. Todas as provas foram entregues. Acabou o jogo. Cristiane começou a tremer. Júlio, faz alguma coisa. Fala com ela. Júlio estava paralisado, olhando para mim, para ela, para a pilha de documentos. Júlio. Cristiane, a voz dele saiu fraca. É verdade? Tudo isso que minha mãe falou. É verdade? Ela hesitou. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente. Claro que não. Ela tá inventando. Tá forjando provas para te manipular. Então explica a conta com R$143 mil. Júlio pegou os extratos. Explica o dinheiro do sinal que você sacou. Explica os processos em São Paulo. Explica tudo. Silêncio. Eu não preciso explicar nada para você. Cristiane explodiu. Você é fraco. Sempre foi. Um homem de verdade não deixaria a mãe comandar a vida dele. Um homem de verdade ficaria do meu lado. Júlio se levantou, e pela primeira vez em muito tempo vi firmeza nos olhos dele. Você mentiu para mim, sobre tudo, desde o começo. Júlio, a idade, o passado, o dinheiro, os planos. Você me usou. Minha mãe estava certa o tempo todo e eu fui burro demais para ver. Cristiane mudou de tática. Começou a chorar. Amor, por favor, eu fiz tudo por nós, para ter um futuro. Você fez tudo por você. Júlio virou de costas. Vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Júlio, não faz isso comigo. Vai embora, ele gritou. Pela primeira vez, gritou com ela. Cristiane olhou para mim. Ódio puro. Isso não vai ficar assim. Eu vou te processar. Vou te destruir. Faz o que quiser. Mas faz longe daqui. Apontei para a porta. Você tem 2 horas para juntar suas coisas e sair da minha propriedade. Depois disso, chamo a polícia. Ela ficou ali, respirando pesado, punhos cerrados. Por um momento, achei que ia partir para cima de mim fisicamente. Mas então virou e saiu correndo para o quarto. Ouvimos gavetas sendo abertas violentamente, coisas sendo jogadas. Júlio desabou na poltrona. Colocou o rosto entre as mãos. Chorava como não chorava desde criança. Me aproximei, lentamente. Sentei no braço da poltrona, coloquei a mão na cabeça dele, afaguei os cabelos grisalhos. Filho, mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu fui tão burro, tão idiota, tão cego. Ele agarrou minha mão. Eu te desrespeitei. Deixei ela te humilhar. Passei bens sem te consultar. Eu fui o pior filho do mundo. Shhh! Continuei afagando. Você não foi o pior filho. Você só se perdeu. Mas agora vai se encontrar de novo. Como, mãe? Como eu vou consertar tudo que estraguei? Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. 15 minutos depois, Cristiane saiu do quarto com 3 malas. Passou pela sala sem olhar para ninguém. Saiu batendo a porta. Ouvimos o carro dela. Um SUV importado comprado com o dinheiro do Júlio. Ligando e saindo em alta velocidade, levantando poeira na estrada. Ficamos ali, mãe e filho, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Depois de um longo tempo, Júlio falou. E agora, mãe? O que acontece agora? Agora? Agora a gente recomeça. 3 meses e 22 dias depois do confronto na fazenda, eu estava sentada na varanda da casa-sede tomando café com leite. 6 horas da manhã de uma quinta-feira de janeiro. O sol nascendo laranja no horizonte, pintando o cerrado de dourado. Temperatura amena, 22 graus, aquele frescor gostoso que só existe de madrugada no interior de Goiás. Júlio estava ao meu lado, também com uma caneca fumegante nas mãos. Ele tinha engordado uns 6 quilos, voltou a comer direito, dormir direito, viver direito. A barba estava feita, o cabelo cortado, a pele com aquela cor bronzeada de quem passa o dia no sol trabalhando na lavoura. A colheita tá boa esse ano, mãe, ele comentou, olhando para os campos de soja ao longe. Previsão de 5.800 toneladas. Melhor safra dos últimos 7 anos. O clima ajudou. Chuva na hora certa, sol na medida certa. Sorri. Deus é bom. Deus e a senhora que planejou direitinho. Ele me olhou.
Aquela rotação de cultura que a senhora insistiu em fazer deu resultado. O solo tá mais rico. Tomei um gole do café. Gostoso, forte. Feito pela dona Marlene, a cozinheira que voltou a trabalhar na fazenda junto com os outros funcionários que tinham sido redistribuídos. Sim, a fazenda Santa Rita tinha voltado a funcionar. Os tratores retornaram. As colheitadeiras voltaram. Os sistemas de irrigação foram religados. A energia e a água restabelecidas permanentemente. Os funcionários de volta aos seus postos. Tudo como era antes. Só que melhor. Porque agora Júlio trabalhava de verdade. Acordava às 5h30, tomava café, ia para o campo às 6. Supervisionava o plantio, a adubação, o controle de pragas. Conversava com seu Valdir sobre estratégias, discutia preços com fornecedores, negociava com compradores. Estava aprendendo o que significa realmente administrar uma propriedade rural. Mãe, chegou mensagem da doutora Mônica. Júlio olhou para o celular. A audiência com a Cristiane está marcada para o dia 15 de fevereiro. Mônica quer confirmar se a senhora vai comparecer. Vou. Quero olhar nos olhos dela quando o juiz ler a sentença. Júlio ficou quieto por um momento. Depois perguntou: Você acha que ela vai presa? Depende. Se ela aceitar o acordo que oferecemos, devolver todo o dinheiro que sacou ilegalmente, assinar a transferência dos 200 hectares de volta para o seu nome, anular o casamento por fraude, talvez pegue só pena alternativa e multa. Se recusar, aí sim, vai em cana. E o empréstimo dos 200 mil? Como é que fica? Já tá resolvido, eu paguei. Vi a expressão dele. Calma, não foi de graça. Você vai me pagar de volta, com trabalho. Os próximos 12 meses você trabalha aqui recebendo apenas o básico para suas despesas pessoais. O resto do seu salário vai direto para a conta desse empréstimo. Em 1 ano tá quitado. Júlio concordou. Justo. E sobre a casa, olhei para o casarão. Ainda tá no nome dela. Enquanto não sair a decisão judicial, tecnicamente é propriedade dela. Eu sei, mas ela não vai voltar aqui. Não vai. Voltou para São Paulo. Tá morando com a mãe num apartamento alugado na Zona Leste. O Instagram dela foi desativado. Os seguidores descobriram as falcatruas e começaram a cancelar ela. Perdeu todos os contratos de publicidade. Júlio suspirou. Parte de mim sente pena. Eu também. Mas pena não significa que ela não deva pagar pelo que fez. Terminamos o café em silêncio. Depois Júlio levantou. Bom, vou pro campo. Hoje é dia de conferir o sistema de irrigação do setor 3. Vai. E não esquece de passar no veterinário para pegar os resultados dos exames do gado. Já tá anotado. Ele beijou minha testa. Obrigado, mãe. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Segurei a mão dele. Filho, mãe nunca desiste. Pode demorar. Pode doer. Mas nunca desiste. Ele saiu. Vi a picape dele levantando poeira na estrada de terra, indo em direção aos campos. Fiquei ali mais uns minutos, sozinha, pensando em como tanta coisa tinha mudado em 4 meses. O telefone tocou. Número de São Paulo. Atendi. Ivone? Voz feminina. Choramingada. É a Cristiane. Travei. Não esperava que ela ligasse. O que você quer? Eu quero aceitar o acordo. Silêncio do meu lado. Eu vou devolver o dinheiro. Vou assinar a transferência da casa. Vou anular o casamento. Tudo. Só não me manda pra prisão. Por favor. Tinha ensaiado esse momento tantas vezes na cabeça. O que ia falar quando ela pedisse clemência. Tinha preparado respostas duras, frias, impiedosas. Mas quando a hora chegou, o que saiu foi: Você vai mesmo devolver tudo? Sem truques? Sem tentativa de enganar de novo? Vou. Eu juro. Eu aprendi a lição. Do jeito mais doloroso possível, mas aprendi. E o Ricardo? O agrônomo? Terminei com ele faz 2 meses, quando descobri que ele tinha sumido com 50 mil reais que sobraram do empréstimo. Até isso ele me roubou. Quase senti pena. Quase. Fala com a doutora Mônica. Agenda uma reunião. Se você assinar tudo direitinho, eu retiro a representação criminal. Você vai responder civilmente. Vai ter que pagar multas, danos morais, honorários advocatícios, mas não vai presa. Ouvi um soluço do outro lado. Obrigada. Obrigada mesmo. Cristiane? Sim? Não foi pessoal. Foi justiça. Você tentou destruir 52 anos da minha vida. Tentou me roubar, me humilhar, me internar. Eu apenas mostrei que não pode fazer isso impunemente. Eu sei. E
Eu sinto muito. De verdade. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Será que ela realmente tinha aprendido? Ou era só mais uma manipulação? Não importava. Os documentos iam estar todos assinados com firma reconhecida, testemunhas, tudo legal. Não teria como ela voltar atrás. 2 meses depois, março, época de vendas de safra, recebi a ligação da doutora Mônica. Ivone, tá tudo resolvido. Cristiane assinou todos os documentos. A casa voltou pro nome do Júlio. Os 200 hectares também. Ela devolveu 380 mil reais, que era o que sobrou do dinheiro que ela tinha escondido e sacado. O resto, ela vai pagar em parcelas pelos próximos 5 anos. O casamento foi anulado judicialmente por fraude. Acabou. Fechei os olhos. Acabou mesmo? Acabou. Você ganhou, Ivone. Em todos os sentidos. Será que ganhei? Tinha a fazenda de volta. Tinha o filho de volta. Tinha a dignidade de volta. Mas tinha perdido tempo. Tinha perdido paz. Tinha ganhado rugas, cabelos mais brancos, noites de insônia. Mas sim, no final das contas, tinha ganhado. Uma semana depois, fiz algo que não fazia há anos. Organizei um almoço de domingo. De verdade. Com toda a família estendida. Chamei meus 2 irmãos que moram em Anápolis. Chamei os sobrinhos. Chamei seu Valdir e a família dele. Chamei Dona Marlene e as outras cozinheiras. Mas dessa vez não como funcionárias, como convidadas. Chamei o Zé Roberto. Chamei até o Dr. Henrique, o geriatra que tinha feito meus exames. 17 pessoas na varanda da Fazenda Santa Rita, naquele domingo ensolarado de final de março. Fiz arroz carreteiro. Fiz a farofa de banana da terra. Fiz vinagrete com tomate do meu pé de tomate. Assamos carne no forno a lenha. Tinha sobremesa. Pudim de leite que ficou no ponto exato. A mesa estava farta. A conversa estava gostosa. As risadas ecoavam pela varanda. Júlio estava ao meu lado, servindo os convidados, conversando, sorrindo, um sorriso genuíno, de quem está em paz. No meio do almoço, ele pediu a palavra. Ficou de pé, bateu o garfo no copo. Gente, eu quero fazer um brinde. Todos pegaram os copos. Quero brindar a minha mãe, a mulher mais forte, mais sábia, mais justa que eu conheço. A mulher que me criou, que me ensinou tudo o que sei, que construiu tudo isso aqui com as próprias mãos. Senti as lágrimas vindo. Eu cometi erros terríveis. Desrespeitei ela. Deixei que me manipulassem. Quase perdi tudo, mas ela não desistiu de mim. Ela lutou. Não para me destruir, mas para me salvar, para me mostrar a verdade, para me trazer de volta para o caminho certo. Todos olhavam para mim. Então esse brinde é para Ivone Ferreira da Silva, 71 anos de idade, 52 anos de fazenda, uma vida inteira de dignidade. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me salvado. Eu te amo. Todos levantaram os copos. A Ivone, eu não conseguia falar, apenas chorava. Lágrimas boas, de felicidade, de alívio, de vitória. Levantei também, sequei as lágrimas. Ergui meu copo de suco de maracujá. Nunca bebi álcool na vida. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Dignidade não se negocia, não se vende, não se troca por nada. Nem por dinheiro, nem por paz aparente, nem por medo de ficar sozinha. Dignidade é o único patrimônio que realmente importa. Porque terra a gente reconstrói, dinheiro a gente recupera. Mas dignidade perdida não volta nunca mais. Olhei pro Júlio. E família? Família a gente luta para manter, mesmo quando eles erram, mesmo quando doem, porque no final o que nos resta é o amor que construímos e a dignidade que preservamos. Todos beberam. O almoço continuou. Risadas, conversas, histórias antigas sendo recontadas, piadas sendo feitas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, e os convidados começaram a ir embora, Júlio e eu ficamos na varanda, sentados nas cadeiras de balanço, em silêncio, apenas observando a fazenda, nossa fazenda, se preparando para dormir. Mãe, você acha que algum dia eu vou conseguir te pagar por tudo que você fez? Olhei para ele. Filho, você não me paga com dinheiro. Você me paga sendo um homem de verdade, sendo honesto, sendo justo, sendo trabalhador, sendo presente. Esse é o pagamento que eu quero. Ele sorriu. Então tá pago, porque eu vou ser tudo isso. Prometo. Segurei a mão dele. Mãos calejadas. De trabalhador, de fazendeiro,
de homem que aprendeu do jeito difícil o valor das coisas. E ali, naquele final de tarde, percebi que tinha feito tudo certo. Não foi fácil, não foi indolor, mas foi necessário. Porque às vezes, para salvar quem a gente ama, a gente precisa deixar eles caírem primeiro. Precisa deixar eles sentirem o peso das próprias escolhas. Precisa ser dura quando o coração pede para ser mole. E depois, quando eles finalmente acordam, a gente estende a mão e ajuda eles a levantarem. Porque é isso que mãe faz. Mãe ensina, mãe corrige, mãe pune quando necessário. Mas no final, mãe sempre, sempre perdoa. Epílogo. Hoje, 8 meses depois daquele domingo de março, estou aqui na varanda escrevendo essa história toda num caderno velho de capa dura. Júlio tá casado de novo, mas dessa vez com uma moça da roça, filha de fazendeiros de Jataí, agrônoma formada, pé no chão, trabalhadora. Ela ajuda na administração e os dois formam uma parceria de verdade. A Fazenda Santa Rita produziu 7.200 toneladas de soja esse ano. Recorde histórico. Lucro líquido de R$ 4.800.000. Cristiane mora em São Paulo, trabalha numa loja de roupas, posta raramente no Instagram. Fotos normais, sem ostentação. Paga as parcelas da dívida religiosamente todo mês. Não sei se mudou de verdade, mas pelo menos aprendeu a sobreviver sem manipular ninguém. Quanto a mim, continuo aqui, 72 anos agora, cabelos completamente brancos, mais rugas, mais dores nas costas, mas também mais sabedoria, mais paz, mais certeza de que fiz o certo, porque no final das contas a lição que fica é simples: propriedade sem operação não vale nada, mas dignidade? Dignidade vale tudo. E mãe que constrói império com as próprias mãos não entrega as chaves. Entrega apenas a ilusão delas, até que os filhos provem que merecem de verdade. E quando provam, aí sim, a gente passa tudo, com amor, com confiança, com orgulho. Se você gostou dessa história, compartilhe com quem precisa ouvir. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E clique na próxima narrativa que já está passando na sua tela. Até a próxima e que Deus abençoe sua família.